Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, a paz de Cristo e o amor de Nossa Senhora. Seja muito bem-vindo a este momento onde vamos juntos ouvir a palavra de Deus, deixar-nos tocar pelo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo e ver o que Ele pode nos dizer nesse dia de hoje. Por isso, ouça comigo a leitura do Evangelho. Senhor, esteja conosco, Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e praticam o mal. E depois os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, estamos iniciando esse mês de agosto, nesse dia 1º em que nós acolhemos este Evangelho. Seja bem-vindo, meu irmão, seja bem-vinda, minha irmã. Ao redor da palavra, nós temos uma aliança com Deus, nós temos um compromisso com Deus, que é de meditar a sua palavra, é de ter um encontro pessoal, íntimo e diário com Ele. Hoje nós estamos meditando o Evangelho de Mateus, e no Evangelho de Mateus, os discípulos pedem a Jesus que Ele explique para eles a parábola do trigo e do joio. E Jesus responde aos discípulos de uma forma muito sucinta, explicando a parábola. E Jesus diz: aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Quem semeia a boa semente é a semente da salvação. E quem foi capaz de semeá-la, essa semente, foi Jesus, na sua vinda, nas suas pregações e nas suas revelações. O campo é o mundo é o campo, onde vai acolher a semente. E Jesus continua a dizer: a boa semente são os que pertencem ao reino de Deus. A boa semente são os que acolhem a palavra de Deus, são os que evangelizam, são os que disseminam, são os que acolhem no íntimo do coração. O joio são os que pertencem ao maligno. O joio são as coisas más da vida, são as coisas que nos afastam da misericórdia de Deus, são as coisas que nos aproximam do inimigo. Nós temos várias formas de definir o joio em um mundo contemporâneo, em um mundo cheio de revoluções, em um mundo cheio de contradições. Então, o joio pertence ao inimigo, são coisas do maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. O diabo também fez a sua semente neste mundo. Lembremos, irmãos e irmãs, que assim como Deus tem os seus, o diabo também tem os seus. Ambos estão no mesmo campo. A diferença é que Jesus lança a semente boa e o inimigo lança a semente ruim, que é o joio, que não tem fruto. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. No final virá a colheita. E nessa colheita, tanto os bons como os ruins, como os maus, terão uma sentença. A palavra de Deus nos fala aqui à frente da visão do inferno, porque o próprio Jesus diz, e depois lançarão na fornalha de fogo, ali haverão choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai. E Jesus adverte: quem tem ouvidos, ouça. Por isso, meu irmão e minha irmã, possamos deixar um tempo disponível para escutar a palavra de Deus. Possamos nos permitir que quando Jesus vier nessa colheita, quando os anjos vierem ceifarem, que possamos fazer parte da comunidade dos justos,
que acolheu a palavra de Deus, que teve essa aliança com Jesus, que teve o encontro diário com Deus. Faça a sua parte, evangelize, busque estar em comunhão com Deus, não as coisas deste mundo, as vaidades, as festas sem fundamentos e tantas outras coisas que podemos fazer que nos afastam de Deus. E se pecamos, arrependemos dos pecados e voltemos para a misericórdia do Pai, porque Jesus adverte: ouçam, quem tem ouvidos, ouçam. Este foi o Evangelho de hoje. Jesus te abençoe, os anjos te protejam, salve Maria. Curta o nosso vídeo, compartilhe e até amanhã, se Ele nos permitir. A paz de Cristo e o amor de Nossa Senhora.